Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Meu irmão, olha só, mais um dia, você tá aí e eu tô aqui e nós vamos compartilhar a palavra e ouvir a direção de Deus. Presta bem atenção. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos fé. Então, não importa quem seja, nós precisamos semear para que a nossa fé cresça. Como é que eu semeio? Através da palavra. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir a palavra, eu vou ler a palavra, vou declarar a palavra em voz alta. Você sabia disso? Que é muito importante? Até nos estudos aí, até os estudos, né? Estudos, eles dizem que precisa, quando você quer gravar algum texto, memorizar, você falar em voz alta, que né, você vai lembrar e tudo mais, irmãos. Exatamente uma coisa que Deus já disse há muito tempo, né? Através em Romanos 10:17 fala isso. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra, nós somos fortalecidos. Vamos ouvir a palavra aqui, em nome de Jesus? Continuando aqui o que a gente estava falando de reter as nossas palavras, de ser sábio, nos manter quieto, né? Agir com sabedoria diante das questões e situações. Vamos ler aqui hoje em Gênesis 1, versículo 3. Depois Tiago 3:2 em diante, e lá no finalzinho eu vou ler Hebreus 11:3, tá bom? Mas aí eu vou ficar aqui mais no livro de Tiago para que a gente tenha uma definição aqui das coisas. Olha só. E disse Deus: haja luz, e houve luz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não, não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes com grandes bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte, porventura deita alguma fonte de um manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Pela fé, Hebreus agora, tá? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de uma maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Meu irmão, olha só, vida prática, dia a dia. O que eu preciso entender? O que Deus quer falar comigo e com você? Quer nos dar sabedoria com aquilo que nós falamos. Nós estávamos aprendendo ontem, né? De se manter em silêncio, ser sábio, reter as nossas palavras. Irmãos, olha só
quão importante nós precisamos entender o que o Tiago está falando aqui. Olha só. E disse Deus: haja luz e houve luz. Meu irmão, as coisas foram criadas através da palavra. E você, nós achamos que as coisas não vão acontecer porque nós falamos. Não, eu falei brincando. Eu falei sem querer. Não, não faz isso não. Vigia. Vigia com aquilo que você fala. Põe um freio aí na sua língua, meu irmão. Minha irmã, põe um freio na sua língua. Aqui ele não está falando de adultério. Ele não está falando de fornicação. Ele está falando da língua. E isso daí a gente tá por aí falando o que não é para falar. A gente não vigia. E daqui a pouco fala uma coisa que não era para falar. Ele não está falando aqui de adultério. Não está falando aqui de fornicação, que é ter relação antes do casamento. Ele não está falando isso, não. Tanto uma quanto a outra coisa pode nos levar para o inferno, sim. O que ele está falando para mim, para você vigia com aquilo que você fala? Porque às vezes a gente imagina assim, olha, vamos ler aqui, vamos ler que a palavra é tremenda. Não vou ficar na minha palavra, não. Vamos na palavra de Deus, ó. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém, olha só falar de Gênesis aqui, que concorda com Hebreus, né, no finalzinho, que como Deus criou o mundo, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aí Deus viu que a luz era boa, fez separação, e assim Deus foi falando, e disse Deus, haja expansão entre os oceanos, os mares, e assim foi, Deus foi falando, disse Deus. Toda a, a, a prerrogativa antes de Jesus falar, vai falar assim, e disse Deus, irmãos, o mundo foi criado pelo nosso Deus, você é criado por Deus, você tomou posse do sacrifício de Jesus, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, e o que nós precisamos entender? Toma cuidado com o que você fala, não crie situações por causa do que você está falando, olha só, exatamente, a gente fala alguma coisa, aí acontece. Já viu? Ó, ao longo do tempo, você pode observar que muitas vezes o pai fala assim para uma criança, um pai, quem tem autoridade, uma pessoa de autoridade, cuidado, vai cair aí, menino. Vai cair aí, menina. Aí cai. Sabia? Aí você fala assim, mas isso aí acontece porque falou, poderia cair sim. Não, porque é uma criança quando está andando, não é uma criança, não é verdade? Mas a palavra potencializou. E se você acha que isso não acontece, faça o teste aí, declare vitória, declare bênção nessa situação, você vai ver como as coisas vão acontecer. Hoje em dia tem até estudos de pessoas que quando estão recebendo oração, elas não sabem que estão recebendo oração, mas as coisas estão mudando. Isso daí é cientificamente. O que a gente já sabe pela fé, agora eles estão falando. Meu irmão, toma cuidado. O que Deus quer trazer para mim, para você? Bênção, milagre. Mas você está numa situação que é um desafio tremendo. Olha só o que ele fala aqui. Ó, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha só, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você já vê, né? Hoje nós podemos usar esse termo. Você jogou um palitinho de fósforo ali na floresta, pode pegar fogo em tudo. Uma palavrinha que nós falamos, meu irmão, pode fazer pegar fogo em um monte de coisa, bagunçar com a vida de um monte de gente, porque falou o que não era para falar e soltou ali. O que Deus quer falar comigo e com você? Além da nossa conduta com as pessoas, ó, vamos lá com o que a gente fala, né? A língua também, ó, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo
de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, meu irmão. Quem está falando aqui é o irmão de Jesus, Tiago, o apóstolo Tiago, né? Depois da crucificação de Jesus, ele se converte e faz parte dos apóstolos aqui, um dos líderes da igreja. Meu irmão, presta atenção no que ele está falando para nós. Deus é fiel na nossa vida. O que está falando? Que a língua é inflamada pelo inferno, tem inflamação. Quando você tem uma inflamação, o que acontece no nosso corpo? Tá inflamado ali, tá inchado, não é inflama, tá quente ali. Irmão, toma cuidado. O que Deus quer que eu viva do milagre através das palavras, do milagre daquilo que ele deu para mim e para você. Aí ele fala assim, ó: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma feito de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Não convém que isso se faça assim. O que ele está falando aqui? Com ela a gente, ó, Deus é maravilhoso. Aí daqui a pouco chega uma pessoa perto do outro e fala, esse filho, e xinga lá o nome. Esse cara, e essa pessoa. Não, meu irmão. O que eu preciso entender? Às vezes a gente acha que foi sem querer, foi por acaso, mas isso é contado. Isso é contado. Pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. Eu preciso tomar cuidado com o que eu estou falando diante das situações. Por quê? Eu posso estar distraído, mas o diabo não está distraído, ele está prestando atenção no que eu e você falamos. O que ele fala aqui? A língua é inflamada por onde? Ó, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Presta atenção, existem demônios, Satanás do inferno que luta contra a nossa vida e ele quer pegar aquilo que a gente fala. Você falou sem querer, peça perdão na hora, repreenda na hora e vigia com aquilo que você está falando. Por quê? Irmãos, a palavra de Deus diz que pelas minhas palavras eu serei condenado e pelas minhas palavras eu serei salvo. O que eu preciso entender? Que isso é algo sério. Às vezes nós estamos olhando, mas aquele ali, se já viu aquele ali? Nossa, aquele ali sai com uma, sai com outra, né? E a gente tá ali falando. Aquele ali sai com uma e sai com outra e a gente tá ali soltando o veneno. Meu irmão, vigia. Vigia. Quando chegar uma fofoca nos seus ouvidos, sabe o que você faz? Você escuta ali quietinho. E depois você vai lá e ora em nome de Jesus e não fala para ninguém. Tem coisa que corre risco, vida de pessoas. E tem coisa que vai mais fogo ainda, meu irmão. O que Deus está querendo dizer para mim e para você? Presta atenção. Aqui no final do texto aqui, em Hebreus, fala assim, ó. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sabe o que isso quer dizer? Está acontecendo alguma coisa, você está vendo você está vendo diante de você, mas aconteceu porque você falou algo, porque você disse algo, meu irmão, em nome de Jesus. Usa a sua palavra, usa a sua boca para abençoar. Presta só atenção. A sunamita, tá lá em Segunda Reis, capítulo 4, se eu não me engano, Segunda Reis 4, começa a história da sunamita. Presta bem atenção. A sunamita, ela viu no profeta a presença de Deus, a representação de Deus e fez lá um quartinho para ele. Ofertou na vida do profeta. Mas ela tinha financeiramente, era ela bem. Mas sabe o que aconteceu? Teve uma ocasião na vida dela, ela não tinha filho. O profeta orou,
ela teve o filho, ela já era velha, já era idosa, presta atenção, já era idosa, o marido dela também, mas mesmo assim ela teve o filho. Meu irmão, o filho dela morreu. Sabe o que ela fez? Ela foi atrás do profeta. No meio do caminho, ela não falou com ninguém. O que está acontecendo? Ah, mas ela não falou nem com o marido dela. Nem com o esposo dela ela falou, porque ele não ia entender a ocasião ali. Sabe o que ela fez? O que perguntaram para ela? Ô, vai bem com o seu marido? O que você... Ela falou assim, ó, abarda lá o jumento, prepara lá um jumento que eu vou até a casa do homem de Deus, no monte lá. Vou lá falar com ele. Ah, mas hoje não é dia de ir no culto, né? Hoje não é lua nova e tal. Não, tudo vai bem. Meu irmão, presta atenção. Ela estava com o filho dela morto na cama. Ela pegou e colocou ele na cama do profeta, lá no quartinho que ela tinha feito para o profeta, né? Ela estava com o filho morto, mas ela não declarou palavra de derrota. Ela não praguejou. Irmão, praguejar é um negócio complicado. Você vai fazer alguma coisa, você pragueja. Fica quieta em nome de Jesus. Quieto, sem raiva, sem rancor, sem briga, sem contenda. Quieto, vai fazer em paz. Não, tem que resolver alguma coisa? Ó, fulano, vamos resolver isso aqui, tem que resolver, isso aqui tem que ajustar, mas não vai praguejando. Praguejar é uma miséria. Não pragueje diante das situações, por mais que você esteja vendo com os seus olhos. Ela estava vendo com os seus olhos, mas ela não falou nada. No meio do caminho, Deus não revelou para o profeta aquilo que estava acontecendo. Aí o profeta manda o ajudante dele, ele falou assim, aí ela não fala nem para o ajudante do profeta o que está acontecendo. Ela chega nos pés do profeta, do homem de Deus, e fala tudo o que tem que falar ali. Olha, aconteceu assim, assim, assado. Mas no meio do caminho ela falou, tudo vai bem, tudo vai bem. Você está enfrentando algum desafio? Continua declarando a vitória. Confessa com a sua boca e crê no seu coração na manifestação de Deus. Porque que nós precisamos entender? Ó, pela fé, então eu vou usar a fé. Entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos se dizer assim, tem coisa que existe hoje, mas não foi feito de algo que existe hoje. Não foi feito do que tem, foi feito do que não existe, do que não tinha, pela palavra. Então o que eu quero dizer para você? Começa a declarar nessa situação. É o seu filho, uma criança que às vezes está passando por um período, alguns desafios. Declara a vitória, declara a bênção, confessa, crê no seu coração, em nome de Jesus, e declara a vitória. Mas em nome de Jesus, em todo tempo vigie, dispense a ideia do diabo de praguejar, dispense a ideia da sua carne de falar, por mais que você esteja vendo a situação, ah, mas eu tô vendo, eu não aguento, não aguente em nome de Jesus. Sabe por quê? O inferno, ele quer inflamar aquilo que a gente fala. O que ele fala no começo assim, ó? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, meu irmão, e poderoso para também refrear todo o corpo. Se eu não tropeçar em palavras, eu vou conseguir refrear todo o meu corpo. O que eu preciso entender? Você é uma fonte abençoada, declara a palavra de bênção, palavra de milagre em nome de Jesus. O que ele faz o comparativo? Olha só, ele fala de figo e de videira, que uma fruta não vai gerar outra fruta. Meu irmão, você já viu um abacate da manga? Você já viu um pé de manga da laranja? Não vai, cada um. Você já viu água doce junto com água salgada, água do mar? Não dá.
Meu irmão, você é bênção, você é um milagre de Deus, você é a transformação de Deus, em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã? Declara palavras de vitória, dispensa a ideia da tua carne, do diabo, de falar palavras contrárias. Vamos declarar em nome de Jesus, bênção nessa situação e milagre de Deus, porque as coisas vão acontecer. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós queremos engrandecer o teu santo nome, Senhor, e declarar a vitória do Senhor. Papai querido, opera com o teu poder e a tua graça. Papai querido, opera com a tua unção e a tua misericórdia, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, papai, seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça. Pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, frustra todo mal, toda situação contrária. E eu quero declarar, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos dá, coloca freios, Deus, na nossa língua. Muitas vezes, meu Deus, a nossa carne, as situações contrárias, meu Deus, quer que nós declaremos aquilo que o Senhor não tem para nós, mas nós vamos declarar o milagre, a bênção, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Deus, há situações que há desafios tremendos, mas quando nós declaramos o milagre, a vitória, as coisas acontecem e nós vivemos a transformação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra, por essa direção, e eu peço, abençoa cada um com o teu poder e a tua graça, meu irmão, minha irmã. Eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.